vez nós oramos ao Senhor, Pai. Glorificamos ao Seu nome e pedimos que nesse momento o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Usa da Sua palavra. De uma forma muito humilde nós estamos aqui e peço ao Espírito Santo que abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para compartilhar conosco. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, gente. Queridos, antes de eu compartilhar com vocês, eu não queria perder a oportunidade de fazer um jabá bem rápido aqui. Quem ainda não se inscreveu para a viagem missionária da Amazônia, que vai ser feita em maio de 2022, não perca essa oportunidade. Todo mundo pode se inscrever, mas é uma viagem que é mais voltada para você que é jovem e adolescente. Vai ser uma viagem incrível, eu tive a oportunidade de estar lá ano passado, em novembro. E vai ser um período tremendo e você vai ter a oportunidade de vivenciar um contexto transcultural, ter ali visivelmente uma situação onde você vai ver a prova de que nós precisamos de pessoas que se entreguem de forma integral em trabalho missionário. Então, se você tem esse desejo, não tenho dinheiro, não é problema, tá? Dinheiro não é problema. Deus é o dono de todas as coisas, dono da prata e do ouro. E se Ele tiver um plano através da sua vida para que você seja impactado nessa viagem, é só você se inscrever. E a gente tem tempo aí, alguns meses, para a gente poder levantar esse recurso para quem não tem. Está lá no site, quem quiser participar, quem quiser se inscrever, fica à vontade, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje tem um negócio diferente aqui, eu não sei nem o que fazer com a mão direito assim, né? Normalmente ficar segurando a caneca para... Estão me ouvindo bem? Aqui ninguém falou nada? Então, sim, beleza? Gente, por que você é um cristão? Por que nós somos cristãos? Ou por que você é uma cristã? Você já pensou nessa pergunta? Alguma vez na sua vida você já se perguntou e falou, por que eu sou cristão? Essa pergunta é o grande porquê. É o nosso grande porquê. Existe um palestrante internacional famoso, se chama Simon Sinek. Ele já palestrou no Summit. Ele tem uma palestra no TED, que se chama Círculo Dourado. Eu acho que esse é o título. Que é uma das mais assistidas de todos os tempos. Vale a pena se assistir, é bem rapidinho, é 15 minutos, algo desse tipo. E ele fala sobre o porquê. Ele fala voltado para as empresas, que toda empresa tem que ter o seu porquê. Por que ele fala isso? Por que ele fala que toda empresa tem que ter o seu porquê? Porque ele diz que a empresa, ela precisa ter um motivo para continuar. O porquê, quando nós sabemos o porquê de fazermos algo, isso molda o nosso comportamento. Isso controla o nosso comportamento. Quer ver uma prova disso? Quem aqui gosta de acordar segunda-feira cedo de manhã? Levanta a mão. Temos alguém que precisa ser estudado ali, não é mesmo? Estou brincando. Ninguém gosta de acordar cedo, sexta-feira de manhã. Mas por que você acorda cedo, sexta-feira de manhã? Por que, e a galera desse lado não vai curtir essa palavra, nós precisamos pagar boletos. Não é mesmo? Vocês não gostam dessas palavras, vocês vão odiar mais ainda quando vocês crescerem e começarem a pagar boleto. Mas nós precisamos fazer isso. Então nós acordamos cedo, isso molda o nosso comportamento, porque nós precisamos fazer coisas. Quando nós precisamos ir para a faculdade, a gente tem que estudar coisas que a gente não quer, mas nós precisamos porque nós queremos nos formar e conseguir um bom emprego. Então o porquê, ele molda como nós nos movimentamos, como nós vivemos, ele molda o nosso estilo de vida. E afinal, por que nós somos cristãos? Por que eu sou cristão? Porque todo dia eu decido continuar sendo cristão e caminhar em direção àquilo que eu preciso fazer. E olha, o que eu estou falando aqui não é sobre uma fé sobrenatural. Você pode ter experiências sobrenaturais. Talvez eu pergunte para você e fale, me explica a sua fé. Talvez você, até certo ponto, você não consiga explicar, e está tudo bem. Mas existe uma parte de nós que nós precisamos pensar sobre aquilo que nós acreditamos. Porque se eu não conseguir pensar sobre aquilo que eu acredito, quando alguém me perguntar por que eu sou cristão, eu vou ficar assim. É porque eu tive uma experiência, eu estava no meu quarto. A pessoa vai olhar para mim e vai falar, não bate bem, é maluco.
Então nós precisamos pensar sobre a nossa fé. E responder essa pergunta é uma das formas de nós pensarmos sobre a nossa fé. E não é sobre religião. Não é sobre ser evangélico. É sobre o estilo de vida de ser cristão. Como eu falei, o nosso porquê molda como a gente se comporta. E nós precisamos saber o porquê para que isso molde cada vez mais a nossa vida. E essa é uma pergunta justa que a gente vai fazer. A segunda pergunta que acontece na nossa mente é que existem momentos onde o nosso porquê ele é aprovado. Que momentos são esses? Que momentos onde aquilo que eu acredito e o fundamento daquilo que eu acredito é provado? E a outra pergunta é, se é aprovado, como eu consigo continuar acreditando no meu porquê, mesmo quando esse momento onde o meu porquê é aprovado acontece? Essas são as 3 perguntas que eu queria que nós juntos refletíssemos e pensássemos sobre isso. Qual que é o nosso grande porquê? Qual que é o momento onde esse porquê é aprovado e como eu consigo vencer esse momento onde o meu porquê é aprovado e continuar acreditando no meu porquê? Isso aqui é tão forte que muita gente larga a vida para se dedicar a esse porquê. Muita gente abre mão de coisas para se dedicar a esse porquê. Isso é tão forte que se a pessoa não tiver um propósito de vida, normalmente a pessoa ou ela passa por um momento de depressão, ou ela passa por um momento de luta muito grande, porque simplesmente ela não consegue encontrar o porquê dela continuar fazendo aquilo. E o texto que nós vamos ler, ele responde essas 3 perguntas em sequência. E eu queria ler com vocês lá em Lucas 24, se você quiser abrir, para a gente ler juntos, a partir do versículo 1. Lucas 24, versículo 1. O que aconteceu? Jesus acabou de ser crucificado. E aquele momento da história, os discípulos que estavam com ele, viram aquele momento da história como o fim. Acabou ali. Jesus morreu. Só que em Lucas 24, a partir do versículo 1, a gente começa a ver que começa a acontecer um movimento diferente. E todo aquele propósito de vida que os discípulos tinham, que era o porquê deles continuarem caminhando com Jesus, estava completamente equivocado e houve uma renovação do porquê da vida deles. Versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro de Jesus. Encontraram removido a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto ao chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros discípulos que estavam reunidos ali. A primeira pergunta é: por que nós somos cristãos? Por que você é cristão? Se você perguntar isso para alguém, a pessoa vai falar: porque Jesus morreu por mim. Beleza? Porque Jesus perdoou meu pecado, porque Jesus me amou. Isso é verdade. Mas isso não é completo se a gente não vê a obra da cruz como ponto alto à ressurreição de Cristo. Então a resposta é muito simples. Por que você é cristão hoje? Porque Cristo ressuscitou. Nossa, mas é isso? É isso. Porque Cristo ressuscitou. Só que a gente não consegue, às vezes, compreender a profundidade do que é esse acontecimento na história e na nossa vida. A gente não crê em um Cristo, em um Jesus, que é uma história para criança, ou é um mito. Ele existiu. E é comprovado historicamente e cientificamente que ele não só existiu, como ele foi crucificado, como ele ressuscitou. Se a gente investir um pouco mais de tempo da nossa vida e for atrás de relatos históricos, até de pessoas que não são cristãs, eles vão relatar e vão dizer: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Então,
Por que eu sou cristão? O que me move? O que me motiva? O que faz eu acordar de manhã e não me entregar para as minhas próprias paixões, ou para os meus próprios pecados, ou simplesmente me entregar para a minha própria vida para ela acontecer? Porque eu acordo e eu lembro que o túmulo está vazio. Que Cristo ressuscitou. Ele não só ressuscitou, mas Ele vive e Ele vive hoje. Por que eu sou cristão? Eu sou cristão porque, de uma vez por todas, a morte foi vencida. E eu tenho esperança acima de todas as coisas. Eu sou cristão porque não é a morte que me dá a palavra final. A morte não é o fim, ou a doença não é o fim, ou qualquer coisa ruim que me aconteça. A palavra final é o Cristo ressurreto sobre a minha vida. E Ele me dá esperança, mesmo depois da morte, porque eu olho para a vida eterna. E eu posso contemplar a vida eterna. A ressurreição de Cristo, ela foi uma mentira, uma fraude bem maldosa que fizeram, ou ela é o acontecimento mais extraordinário da nossa história. A grande diferença entre o cristianismo e as outras religiões, aí você pode pensar qualquer religião que você quiser, é que se eu for hoje, lá onde Jesus morreu, eu ainda encontro o túmulo vazio. Se eu olhar para qualquer outra religião e for no túmulo da pessoa que fundou aquela religião, ou fez aquela religião, a pessoa está lá. Ela está lá enterrada. Mas se eu for no túmulo vazio, aquele que morreu por mim, ele venceu a morte, ele não está mais lá. Ele vive e ele ressuscitou. E é por isso que eu sou cristão. Eu tenho a esperança que vai além de todas as coisas. Isso mudou tudo. Não existe mais poder da morte sobre as nossas vidas. E se isso não nos motiva, isso não faz com que a gente continue caminhando, independente do que aconteça, isso não faz com que isso seja a nossa gasolina para a gente continuar caminhando fiel ao Senhor, não tem mais nada que possa te salvar. Nada, nada, nada. Porque esse é o poder mais extraordinário do universo. E o mais incrível dessa notícia é que Ele está sobre as nossas vidas e caminhando ao nosso lado. E Ele vive. Por que eu sou cristão? Porque eu olho para a situação e ela parece ser uma situação irreversível. Mas eu olho para o túmulo vazio e eu falo, nada é impossível. Nada é impossível. Nada, nada, nada. Não, mas isso é impossível na minha família, isso é impossível na minha vida. Nada é impossível. Se a gente fosse ver um filme de super-herói, normalmente a gente quer estar com o lado mais forte. Não é? A gente torce para a pessoa mais forte, ou para a pessoa que é o que vai ganhar no final. Jesus já ganhou o final. Já acabou já. Ele tem o poder sobre todas as coisas. E a pergunta para essa resposta, por que eu sou cristão? Porque Cristo ressuscitou. E isso sustenta todas as coisas. É a esperança para a minha vida. Esse é o meu grande porquê. Esse é o nosso grande porquê. Esse é o grande porquê que faz com que a gente olhe para todas as situações e continue caminhando. Mas vocês lembram da segunda pergunta, que vem logo na sequência? Qual que era? Existe um momento em que nosso porquê é provado. Existe algum momento que às vezes você pode ser a pessoa mais consciente do mundo e acreditar no Jesus histórico, no Jesus da Bíblia e falar, não, Ele ressuscitou, isso não é um mito, não é uma mentira, isso aconteceu, eu creio nele, por causa disso Ele venceu todas as coisas, eu também posso vencer todas as coisas e há esperança para mim, nisso que eu estou passando, nessa situação que não tem solução, nada é impossível, mas existe um momento em que tudo isso começa a ter dúvidas sobre se isso de fato é verdade ou não. E quando isso começa a acontecer, nós se esquecemos do nosso porquê. E quando nós nos esquecemos do nosso porquê, a gente não tem motivação nenhuma para fazer nada. Quando nós esquecemos do nosso porquê, nós começamos a gerar dúvidas no nosso coração. Quem aqui já passou por uma frustração muito grande na vida? Todos nós. Por quê? Porque é a vida. A vida, ela sempre vai nos trazer frustrações e decepções. Se você ainda não teve uma grande frustração na sua vida, ou uma grande decepção na sua vida, a pergunta não é se ela vai vir, é quando vai vir. Porque ela vai vir. Ela vai acontecer. E quando nós passamos por um momento de frustração ou decepção, nós começamos a duvidar, será que valeu a pena fazer aquilo? Será que valeu a pena eu investir tanto tempo naquilo, ou insistir tanto naquilo? Será que valeu a pena eu gerar tanto esforço para aquilo?
acho que não valeu tanto assim, acho que não funcionou, acho que não deu, não vai dar certo. Quando nós passamos por um momento de crise, essas dúvidas começam a cair no nosso coração e nós começamos a duvidar do grande porquê. Nós começamos a pensar, será mesmo que Jesus ressuscitou? Será mesmo que existe esperança? Será mesmo que esse poder que está sobre mim de vencer todas as coisas e a vida eterna que vem no final, será mesmo que isso pode acontecer? Será que isso vai acontecer? Será mesmo que vale a pena seguir a Jesus e ser discípulo dele? Nesse mesmo texto, só que lá no versículo 13, nós vemos 2 discípulos que estavam naquele momento onde as mulheres vieram do sepulcro para falar, o sepulcro está vazio. E eles estavam lá, e nesse mesmo dia, lá no versículo 13, nesse mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, presta atenção, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus, piadista, né? É óbvio que ele sabia. Mas o que vocês estão falando aí? Conta um pouquinho para mim, porque eu acho que eu não estou muito ciente, não. Eles pararam com os olhos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era um grande profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Nesse momento nós vemos 2 pessoas caminhando em direção a Emaús e eles contam uma história para aquele outro viajante que apareceu ali do lado deles sobre um acontecimento em Israel. E eles contam com o rosto entristecidos. Por quê? Porque eles depositavam sobre Jesus uma expectativa de que ele iria libertar o povo de Israel, só que isso não aconteceu. E vocês podem reparar que no texto ele fala, olha, ele era um grande profeta, ele era poderoso. Eles não falam o que eles já sabiam, porque Jesus já tinha dito para eles, e os profetas já tinham dito para eles, que ele era o Messias. Por quê? Porque essa expectativa sobre eles tinha sido frustrada completamente. E eles estavam caminhando completamente entristecidos, porque eles criaram uma esperança sobre uma pessoa que não respondeu a essa esperança que eles tinham. Quando nós estamos passando por esse momento de frustração, onde as nossas expectativas não são supridas, mesmo que Jesus esteja ao nosso lado, a gente não consegue nem reparar nisso. Mesmo que Jesus se achegue ao nosso lado e fale para eles, olha, eu estou com vocês aqui, eu estou caminhando com vocês. A gente está tão envolvido pela tristeza e pela frustração daquilo não ter acontecido, que a gente não consegue perceber que Jesus está caminhando com a gente. Que Jesus está ao nosso lado, que Jesus está ali vivo sobre nós. Mesmo Jesus estando perto, a gente não consegue fazer isso. Quando nós esquecemos o porquê nós estamos caminhando e seguindo essa direção, nós começamos a nos distanciar de quem Cristo é. E quando nós deixamos que a frustração, porque aquilo que a gente mais esperava não está acontecendo do jeito que a gente queria, a gente começa a ser invadido por uma tristeza e esquece do poder da ressurreição que existe sobre nós. Vocês imaginam, eles estavam pensando, olha, Jesus ele vai vir, ele vai ser como Davi, vai restaurar o povo de Israel, vai tirar a gente do governo dos romanos. Só que Jesus não fez isso. Jesus simplesmente morreu, ressuscitou e salvou toda a humanidade. O que é muito melhor, sim ou não? Só que a visão deles, a expectativa deles estava tão limitada naquela necessidade própria e egoísta deles no momento, que eles não conseguiam enxergar que o próprio Jesus estava do lado deles e fez uma obra muito maior do que eles poderiam imaginar. Através de um poder muito maior do que eles poderiam imaginar. Quando nós olhamos ali para aquele momento onde nós estamos sofrendo e a nossa expectativa foi quebrada, nós não conseguimos enxergar que a obra que Jesus está fazendo na nossa vida é muito maior do que a gente consegue imaginar.
A obra que Jesus está fazendo sobre nós é além das expectativas do que a gente poderia sonhar ou imaginar. Por quê? Porque a gente está ali envolvido com a nossa frustração e pensando, será que o que eu estou fazendo realmente vale a pena? Porque o que eu queria não está acontecendo. Será que realmente vale continuar fazendo isso, vir para a igreja, estar como líder de célula, estar lá na minha faculdade falando sobre Jesus? Será que realmente vale a pena continuar se mantendo fiel à minha esposa, continuar sendo um bom pai para os meus filhos? Será que está valendo a pena? Porque aquelas expectativas que eu queria, aquela vida que eu queria, onde eu queria estar, não está sendo alcançado. Mas Jesus está lá fazendo a obra dele na sua vida, trabalhando na sua vida, criando coisas maiores. E você está ali, olhando para a sua frustração sendo quebrada e não percebendo que Jesus está do nosso lado. Quando nós não percebemos que Jesus está caminhando com a gente, nós começamos a duvidar do nosso porquê. E nós estamos ali, na beira de desistir e de abrir mão daquilo que faz com que a gente continue caminhando. E se esquece que Cristo está vivo, Ele já morreu e Ele venceu todas as coisas, está sobre nós. A terceira coisa, que é a terceira pergunta que pode vir, é quando eu passo por um momento desse de frustração, como então eu continuo mantendo o meu porquê? Como então eu continuo mantendo aquilo que me move? Como então eu continuo, mesmo olhando para a minha frustração e falar, olha, não está acontecendo como eu gostaria. Está ruim, está mal. Como a gente consegue sobrepor isso, ir além disso e conseguir enxergar que Deus está ao nosso lado, que Jesus está ao nosso lado caminhando e fazendo coisas maiores? Como que eu faço isso? No mesmo texto, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava na mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo em nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, Jesus, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. A gente acabou de cantar uma música, Emaús é o nome da música, justamente cantando sobre esse momento aqui. E um dos momentos mais altos dessa situação aqui é quando Jesus ele senta à mesa com esses 2 discípulos, ele parte o pão. E quando ele faz isso, os olhos desses discípulos são abertos, eles reconhecem que Jesus vivo e ressurreto estava ali ao lado deles, do lado deles, na frente deles partindo o pão. Como eu consigo, mesmo diante de um momento de crise, de frustração e decepção na minha vida, como eu consigo ver que Jesus está caminhando ao meu lado e sentando na mesa comigo? Quando eu estou, ainda assim, tendo um relacionamento com Jesus, mesmo se eu estou em um momento de frustração. A mesa, ou comer junto, quem tem família grande sabe como é que é isso. É um momento de mais intimidade que a gente tem ali. Até às vezes um momento de briga, né? Mas isso faz parte da intimidade também. Então, quando a gente está ali comendo, né, como família, nós estamos ali tendo aquele momento de intimidade. Quando Jesus se reúne com eles, aqueles 2 discípulos, senta junto com eles e tem um momento íntimo ali com eles, é quando os olhos deles são abertos, eles conseguem ver que Jesus não morreu, que aquilo que as mulheres estavam falando era verdade, que aquilo que os profetas falaram era verdade, que aquilo que eles já sabiam sobre Jesus era verdade, naquele momento íntimo de relacionamento com ele. Como nós não perdemos o nosso porquê no momento de crise, quando nós ainda mantemos o nosso relacionamento com Jesus? Como eu mantenho meu relacionamento com Jesus? Alguém está com a Bíblia escrita? Lendo a Bíblia. Lendo as Escrituras. Porque quando eles ouviam sobre a Escritura, o coração deles eram aquecidos. Os corações deles eram aquecidos. E quando o nosso coração é aquecido, nós sempre nos lembramos do túmulo vazio. Quando nós nos lembramos do túmulo vazio, nós lembramos da esperança que está sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E aí nós olhamos para a nossa situação frustrada e falamos, olha, isso aqui não é o fim. Isso aqui não é o fim porque eu me lembro do túmulo vazio.
Eu me lembro porque a palavra me diz sobre isso. E a palavra diz quem eu sou. E a palavra diz como eu devo caminhar. E quando eu fico lendo a palavra e a palavra me diz que eu sou, eu falo, ó, se a palavra diz que eu sou assim. Então Deus, em nome de Jesus, eu quero caminhar nisso. Eu quero caminhar à altura disso. O túmulo está vazio, me dá esperança. Essa situação que está me frustrando, ela não define quem eu sou. Ela não diz o que vai acontecer, porque esse não é o fim. A sua ressurreição é que ganhou todas as coisas. Então Deus, eu quero olhar para o Senhor. E aí o meu porquê, ele é aquecido novamente. Ele se mantém novamente. E aí eu consigo caminhar sendo movido pelo meu porquê, mesmo se as frustrações, a crise vem sobre mim, o dia mal vem sobre mim, as notícias ruins vêm sobre mim, não importa. Porque o meu coração está aquecido através da palavra. E eu não esqueço que o túmulo está vazio. Quando nós andamos com Jesus, em um relacionamento com Ele, o Espírito Santo está sempre sobre as nossas vidas, reacendendo o fogo do nosso coração. Quando o nosso coração arde, acaba a frieza, e eu lembro da ressurreição de Cristo, e eu lembro do túmulo vazio. Não importa qual crise eu esteja passando, Ele vive. Ele vive. Por que eu sou cristão? Porque Jesus morreu por mim, ressuscitou, e o túmulo está vazio, e eu embaso a minha vida sobre essa justificativa, é isso que me move. Como eu continuo mantendo o meu porquê, como mesmo diante da crise, eu continuo lendo a palavra e tendo um relacionamento com Jesus, e aquilo vai aquecendo o meu coração. A ressurreição de Jesus, ela abre os nossos olhos. E eu quero fazer uma pergunta para você. Como nós temos vivido diante do porquê que nós sabemos que existe sobre nós? Como tem sido o nosso movimento de vida quando nós sabemos que o túmulo está vazio e o maior poder do universo está sobre a nossa vida? Como nós estamos nos movendo no nosso dia a dia se nós sabemos que a esperança existe acima de todas as coisas? E que a vida eterna existe acima de todas as coisas. E a morte não dá a palavra final. Como que nós vivemos assim? E a outra pergunta que eu quero fazer para você é: como você tem se encontrado com Cristo? Será que Ele está caminhando ao seu lado? E mesmo assim, porque você está tão diante das frustrações, com o olho ali, não consegue observar que Ele está caminhando ao seu lado? Será que você não consegue ver que Ele já está com você, Ele já está partindo o pão com você, Ele já está sentando à mesa com você, Ele está ali com você naquele momento de frustração terrível? Será que porque a gente está olhando tanto para aquilo, a gente não consegue perceber a obra maior que Ele está fazendo sobre a nossa vida? O Senhor nos encontra no partir do pão. Ele abre os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e os nossos lábios para falar para outras pessoas que Ele está vivo. Eu queria orar com você, mas eu queria orar especificamente com duas pessoas agora nesse momento. Eu queria orar com você que, em um momento de crise, você se esqueceu do seu porquê. E você veio aqui essa noite talvez sem esperança. E sem saber o que está movendo a sua vida, e sem saber qual direção você tem que ir, porque aquilo que gera propósito sobre você, você se esqueceu. Você se esqueceu que o túmulo está vazio. Em algum momento da sua caminhada você se esqueceu que existe um rei sobre a sua vida, que é dono de todo o universo e comanda a sua vida, e quer usar a sua vida. E você simplesmente deixou que a crise invadisse seu coração. E eu quero orar por você que talvez nem descobriu o seu porquê. Olha, eu nem sabia disso. Eu nem vivo assim. Eu nem consigo perder o meu porquê porque eu nem ganhei ele ainda. Eu nem recebi isso, eu nem entendi isso. Eu entendo que Jesus morreu, mas eu não consigo entender de uma forma que esse porquê molde o meu comportamento e viva a minha vida. E eu vivo a minha vida. Eu queria orar por vocês, por essas duas pessoas agora. E se você quiser, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu queria que você levantasse a mão se você está entre esses dois públicos, essas duas pessoas. Eu queria que você levantasse a mão para eu orar sobre a sua vida. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu queria que a igreja se colocasse de pé. Eu queria que você que levantou a sua mão,
você pudesse orar do profundo do seu coração e fale: Deus, renova em mim esse entendimento de por que o Senhor morreu por mim, por que eu sou cristão e decidi caminhar com o Senhor. Se você não acredita em Jesus, ou não acreditava em Jesus, ou não sabe nem o porquê da sua vida, eu gostaria que você orasse aí no seu lugar e falasse: Jesus, que isso nasça no meu coração, que o Senhor seja Senhor da minha vida e Rei sobre a minha vida, para que eu possa caminhar com esse propósito em direção àquilo que o Senhor tem para mim. E mesmo que a crise vier, eu vou estar num relacionamento tão íntimo com o Senhor, que eu vou ver o Senhor ao meu lado ali, sentando à mesa, partindo pão e caminhando comigo. Quem não levantou a mão, se quiser orar para que essas pessoas sejam invadidas pelo Espírito Santo e o coração delas seja aquecido novamente, comece a orar no seu lugar aí também. Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e orar ao Teu Espírito Santo que venha sobre nós. Aqueça os nossos corações, Pai. Fortalece as nossas pernas na caminhada. Abre os nossos olhos para vermos o Senhor caminhando ao nosso lado. Abre os nossos ouvidos para escutar o Senhor falando com a gente, o nosso coração ser aquecido. Abre os nossos olhos para quando nós sentarmos à mesa com o Senhor, a gente veja o Senhor ressurreto. E principalmente, Deus, que nós nos lembremos que o Senhor ressuscitou, o túmulo está vazio, não há poder nenhum sobre a morte sobre nós. Deus, em nome de Jesus, é só o Senhor que pode fazer essa obra, Pai. É só o Teu Espírito Santo que pode fazer essa obra no nosso coração. Não há nada, senão o Senhor que pode vir sobre nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar nossa vida diante do Senhor. E mesmo se passarmos por crise, que a gente não se esqueça que o túmulo está vazio. Que naquele momento terrível, a gente possa olhar para o Senhor e falar: nada é impossível, tudo está debaixo do seu poder e da sua soberania. Fortaleça os nossos pés, Pai, para que a gente continue caminhando e fazendo a Tua vontade acima de todas as coisas, e sabendo o porquê nós continuamos caminhando e seguindo. Em nome de Jesus. Amém.